Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto para meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1, os versículos 40 a 45. Assim está escrito: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Dentro deste texto, vamos aprender como nos dirigir a Cristo, exemplificado na experiência deste homem leproso. Nós encontramos aqui a maneira como este homem se aproximou diante do Senhor. Em primeiro lugar, nós observamos que ele certamente, como tantos outros, ouvira falar de Jesus. O nome de Jesus era por demais conhecido naquelas redondezas, porque todos os dias Jesus estava diante do povo, realizando cura, milagre, libertação, ensinando, pregando, orientando, aconselhando, e certamente aqueles que eram beneficiados por Jesus não tinham como ficarem calados e, portanto, eles saíam divulgando o que Jesus fez. E isto despertava nas pessoas, quando ouviam falar de Jesus, sempre referindo-se a coisas boas que aconteceram. Porque Jesus foi enviado por Deus para vir socorrer a humanidade carente, necessitada, limitada, oprimida e enferma. Então, quando Jesus veio para realizar este trabalho importante, as pessoas, à medida que iam experimentando cura, libertação, transformação, perdão, eles iam divulgando estas coisas. E aqueles que ouviam a respeito de Jesus, quando da sua necessidade, também se dirigiram a Jesus. Então, é provável que este leproso, ele tenha ouvido falar de Jesus e dos seus milagres. E quando se fala de Jesus e da sua obra, isto vai gerando fé no coração. Porque a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai trazer para nós relatos sobre vida e obra de Jesus. Quando se fala sobre isto, ele, o enviado por Deus, realizando estas obras em favor da humanidade, vai gerando fé no coração delas e elas vão se direcionando a Cristo para receber dele aquilo de que tem necessidade. Então, ao ouvir certamente falar de Jesus e dos seus milagres, o que ele fez? Ele dirigiu-se a Jesus, embora sabendo que não era permitido. Um leproso não poderia transitar livremente pelas ruas e aproximar-se das pessoas. Era terminantemente proibido. Mas a necessidade deste homem falou maior do que a proibição que ele tinha. E ele
não olhou para as proibições, mas olhou para o que alimentava o seu coração, que era a fé em Jesus, e, portanto, ele foi a Jesus para receber a libertação que ele precisava, que era a purificação da lepra. Então, nós encontramos, ele dirigiu-se a Jesus sabendo que era leproso. Ele não fez de conta que não tinha nada, ele sabia quem ele era. Tanto é que quando ele chega a Jesus, ele não disfarça, mas ele diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então ele já de imediato, no primeiro contato com Jesus, ele já revelou a sua necessidade. Então nós encontramos aqui que ele foi sincero. Ele não foi aquela pessoa que cortou uma volta, fez que era uma coisa sendo outra. Ele não escondeu o problema que ele tinha, mas ele colocou no foco de Jesus. Então, ele rogou a ele com sinceridade para que a graça e a misericórdia de Deus em Jesus pudesse manifestar em favor dele, a fim de que ele pudesse receber a cura que tanto precisava e voltar a ter uma vida normal no meio da sociedade. Então ele apelou para Jesus, dizendo: se quiseres. Ele sabia que Jesus podia. Com Jesus está o poder. Jesus pode todas as coisas. Mas ele disse: se quiseres. Que Jesus pode, eu sei. Agora, se ele quer fazer, é com ele, já não é comigo. Eu não posso obrigá-lo a fazer. Jesus, o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que me libertar. O Senhor tem que me curar. Não. Tu podes, Senhor. Tu tens poder para isso. Se quiseres, eis-me aqui. Este homem foi sábio na maneira como ele se aproximou de Jesus. Ele apelou para o amor e para a vontade de Jesus. Se quiseres. Ele estava convicto do poder maravilhoso de Jesus. Bem, chegando desta maneira, diante de Jesus, nós encontramos aqui que ele, ao chegar próximo a Jesus, ele veio rogando, fazendo um pedido. Ele se colocou de joelhos diante de Jesus. A posição de humildade diante do Senhor. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E então, nesta condição de dependência, ele disse: se queres, bem podes limpar-me. Este foi o pedido. Foi a maneira como o homem se aproximou do Senhor Jesus. E qual foi a reação de Jesus? Então nós encontramos que Jesus, como o libertador do pecado, que veio para libertar os homens do peso da escravidão do pecado. Jesus, aquele que veio como o doador do descanso para aqueles que estavam cansados e oprimidos. Jesus, o mestre que veio da parte de Deus para trazer ensinamentos preciosos para a humanidade. Jesus, que se apresentou como o único caminho que pode nos conduzir à presença de Deus. Jesus, que veio demonstrar que ele veio para estabelecer um reino, não um reino político, mas um reino espiritual, o reino de Deus no coração das almas que se voltarem a ele. Mas ele veio também como o Salvador da vida e da alma. Veio para salvar, buscar, salvar o que se havia perdido. Então, nestas condições, Jesus, então, movido de íntima compaixão, ou de grande compaixão, como está relatado aqui no texto, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão. Mas não somente estendeu a mão. Ele estendeu a mão e tocou no leproso.
Diz aqui, ó, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero ser limpo. Este foi o toque maravilhoso de Jesus na vida daquele leproso. Quando Jesus disse: quero ser limpo, a lepra desapareceu imediatamente. Não foi sumindo aos poucos, levando dias, não. Foi instantâneo. O milagre de Jesus é instantâneo. Não é faz um pouco hoje, amanhã faz outro pouco, daqui uma semana faz outro tanto, daqui um mês faz outro tanto, até que se complete. Não. O milagre de Jesus é completo e é instantâneo. Então, quando Jesus tocou e disse: quero ser limpo, imediatamente a lepra entendeu que não tinha mais lugar para ela na vida daquele homem. Ela teve que bater em retirada e diz: e tendo ele dito isto, logo, quer dizer, imediatamente, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E Jesus deu a ele, então, a orientação. Qual era a orientação para o leproso? Era que ele estava debaixo do monitoramento do sacerdote. Quando ele percebesse melhora, ele ia ao sacerdote e o sacerdote o examinaria se ele deveria ser liberado para voltar para a família, ou se ele deveria continuar ainda no lugar separado do povo. E como Jesus também sabia disso, ao curá-lo, todos o conheciam como o leproso. E como ele agora poderia estar no meio do povo? Poderia suscitar algum tipo de dúvida. E então o que Jesus fez? Jesus mandou que ele fosse se mostrar ao sacerdote. E ao sacerdote, após examiná-lo e vendo que não tinha mais nenhum sinal da lepra, a lei estabelecia a entrega de uma oferta pela purificação, conforme foi determinado por Moisés lá no Pentateuco. E Jesus disse para ele: não diga nada a ninguém. Vá primeiro mostrar-se ao sacerdote. Um pedido difícil que Jesus pediu a um homem que sentiu na sua pele a cura instantânea. Como ele poderia ficar calado diante de tal maravilha, de tal libertação e cura que Jesus lhe ofereceu instantaneamente? Jesus disse: não digas nada, mas não teve jeito. O versículo 45 diz: mas ele, tendo saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava a distância. Cada milagre feito por Jesus e proclamado por aquele que foi beneficiado despertava mais pessoas para que viesse ao encontro de Jesus. Como se não bastasse, muitas pessoas que já acompanhavam Jesus, com o testemunho deste homem que era leproso e agora estava curado, muitos outros também tomaram ânimo para se dirigir a Jesus. Isto dificultou a caminhada de Jesus entre as pessoas. E por isso que ele disse que ele ficava nos lugares desertos. Mas mesmo nos lugares desertos, olha o que diz: e de todas as partes iam ter com ele. Não importava. O deserto era o lugar para ficar só. Mas as pessoas, sabendo que era Jesus, eles se dirigiam para lá. E ele abria o coração e começava a ensinar aquelas pessoas e a ministrar diante delas a palavra de Deus, para que elas pudessem então receber da parte de Deus a cura, o milagre, o conforto, o direcionamento para a vida
de cada um deles. Então nós olhamos aqui no exemplo deste leproso, que ele apresentou-se diante do Senhor Jesus Cristo para receber dele a cura. Então, a maneira como ele apresentou-se diante de Jesus traz lições para mim, para você, para cada um de nós, como nos dirigir a Cristo, como nós chegarmos à presença do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é no tumulto, não é obrigando Jesus a fazer as coisas, é reconhecendo quem somos, qual é a nossa finitude, as nossas limitações e reconhecer quem Jesus é. Quando nós entendemos este ponto, nós não vamos inverter os papéis, colocar diante de Jesus como que ele estivesse ao nosso controle para fazer o que nós queremos. Não. É preciso entender a diferença, que ele é Senhor e que nós somos servos. O servo não é maior que o seu Senhor, mas o servo está à disposição do seu Senhor. E o Senhor também cuida do servo para que ele esteja bem. Então aqui nós encontramos, este homem se apresentou diante de Jesus, primeiro ele se aproximou de Jesus. Como é que nós devemos nos aproximar de Jesus? Nós devemos aproximar diante de Jesus, sem vaidade, sem ostentação, sem orgulho, sem apresentar méritos pessoais. Não. Nós devemos nos apresentar diante de Jesus, com humildade, diante da presença do Senhor, reconhecendo quem somos e quem Ele é, como já disse. Quando nós entendermos isto, nós vamos saber como aproximar-se do Senhor. Aproximar-se com fé e com humildade e se colocar à disposição de Jesus. Então, o leproso aproximou-se de Jesus e, ao chegar perto de Jesus, ele rogou, ele fez um pedido, ele apresentou a necessidade que ele tinha diante do Senhor Jesus. Qual era a necessidade dele? Era a necessidade de purificação. Portanto, ele chega a Jesus e disse: se podes, se queres, bem podes limpar-me. Ajoelhou-se diante de Jesus. Será que nós nos ajoelhamos diante de Jesus? Nos aproximamos dele da maneira correta? Se assim fazemos, nós temos um caminho aberto para que ele possa dar atenção à necessidade de cada um de nós. Então este homem fez isto. Ele não exigiu, mas ele disse: se queres, bem podes limpar-me. É chegar a Jesus, apresentar a nossa necessidade, os nossos problemas e deixar com ele, que ele resolva à maneira dele e no tempo dele. Uma vez que entregamos a ele, descansemos, está em boas mãos. É como o salmista deixou escrito num dos salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Descansa no Senhor. Então, quando aproximamos do Senhor com esta condição de aproximar, de nos humilharmos diante do Senhor, de relatar diante dele a nossa necessidade e demonstrar fé no Senhor Jesus Cristo, que com ele está o poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para abençoar, para fazer o que for necessário e esperarmos nele, certamente. Se nos aproximarmos do Senhor, se soubermos nos dirigir a Cristo da maneira correta, não ficaremos sem resposta.
não ficaremos sem o mover do Senhor. Olha este homem, como ele chegou, e diz a palavra que a atitude daquele homem moveu o coração de Jesus, e ele então, movido de grande compaixão, Jesus se compadeceu daquele homem e estendeu para ele a sua mão. Assim também, quando nós nos aproximarmos do Senhor, nos colocarmos em humildade diante do Senhor e fizermos o pedido e ficarmos na dependência do Senhor, ele mover-se-á de compaixão e estenderá para nós a sua mão, e o toque maravilhoso de Jesus, pela fé, ao nos tocar, nós vamos nos sentir como este homem, que era leproso, e quando Jesus o toca, a lepra sai, e ele sente-se, percebe-se curado, livre da lepra. Assim também acontecerá comigo e com você. Este toque maravilhoso de Jesus trará a solução que tanto precisamos e que o Senhor Jesus tem o poder para realizar segundo a sua vontade. Assim fazendo, nós encontraremos a maneira certa de nos dirigir ao Senhor Jesus Cristo, a maneira correta de nos dirigir a Cristo, que fazendo assim, certamente, nossa vida vai ter significado. Nós vamos ter mais resultados, porque aprendemos com este homem, pela experiência pessoal que ele teve, e que nós hoje devemos também observar este modelo e nos aproximar do Senhor de maneira semelhante, para que recebamos dele a sua misericórdia, o seu milagre, a sua bênção para a nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.